precisamos estar alegres. Aleluia! Glória a Deus. Vou te convidar a louvar comigo. Foi meio improvisado, mas o Senhor está no comando, amém? Teus olhos revelam que eu nada posso fazer e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso fazer e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da sua paz, que os seus olhos sobre mim
me enchem da sua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. E é muito bom saber, irmãos, que temos um Deus que cuida de nós. E diferente de qualquer homem que possa existir nesta terra, Ele nos conhece por dentro e por fora. E mesmo conhecendo tudo aquilo que temos em nosso coração e em nossa mente, Ele continua nos amando. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando? Eu quero que vocês louvem comigo, todo mundo junto. Amém? Como o pastor diz, junto. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz,
clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Qual grande és tu, Senhor, qual grande és pra mim. A graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor, Ele todos os dias está sempre pronto a nos oferecer o seu amor, a sua graça. E não importa, irmãos, o que fizemos ou deixamos de fazer, se estivermos realmente com o nosso coração aberto e disposto a receber o perdão do nosso Senhor, assim Ele fará. O nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. E por mais que nós sejamos infiéis em muitas vezes, o Senhor sempre estende a sua mão para nós. O Senhor sempre está disposto a fazer algo diferente em nossas vidas. Creia, independente das circunstâncias, continue acreditando e confiando no Senhor, porque Ele sempre permanecerá fiel. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu estarei nesse momento, eu vou louvar mais um último hino, e eu estarei passando ao nosso pastor. O Senhor, Ele muitas das vezes permite que passamos em momentos difíceis,
Mas da mesma forma que Ele permite que passamos por esse momento, Ele também nos livra dele. Ele se faz presente conosco em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos pro lado e ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vêm e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Ao desespero. Pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não vai ouvir. Então dá uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Olho pro alto, vem o socorro. Meu Deus pode fazer infinitamente mais. Nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não vai ouvir. E então dá uma vontade de chorar. E eu sei, não dá mais pra aguentar. Olho pro alto, vem o socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve.
que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Ele te ouve, Cristo te ouve, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Aleluia, glória a Deus. Cristo te ouve, querido. Fale para Ele o que está no seu coração. Não fique com medo ou receio. Abra o seu coração diante do Senhor. Ele está pronto a te ouvir. Não permita ser aprisionado mais uma vez pelo pecado. Não permita que a situação do cotidiano, as circunstâncias tirem a sua fé, te limitem nas suas ações. Clame ao Senhor e Ele vai ouvir a sua oração e o seu clamor. Aleluia, glória a Deus. Vamos chamar o nosso pastor Braga. Glória a Deus. Quem é a pregação? Então vamos à nossa pregadora em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor vai continuar falando. Amém, a paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu amo dizer que é bom você estar aqui. E que sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vai recolher as ofertas, né? Amém. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, fique à vontade. Para contribuir na casa do Senhor, para a obra do Senhor, né? O Senhor nos sustenta a obra. Se a gente falhar, Ele sustenta. Mas faz parte a gente contribuir, devolver aquilo que não é nosso, né? Porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Amém? Você pode vir dar seu dízimo, sua oferta, você que trouxe. Uma pequena interferência faz parte. É ao vivo, né, gente? Ao vivo é assim. Amém. Amém? Enquanto o irmão Josemar vem, vamos ficar de pé para orar. Amém? Pai, louvamos o Teu nome nessa noite por essa oportunidade tão preciosa de estarmos na Tua casa mais uma vez. Obrigado pelos Teus livramentos, por tudo que Tu tens feito. Abençoa os Teus servos nessa noite que contribuíram, os que não puderam também. Visita a despensa, celeiros. Abençoa, repreenda em nome de Jesus o devorador. E que Tu multiplique, Senhor, a 100 por 1, como diz a Tua palavra. Nós temos certeza que esse dinheiro será usado para a Tua obra, com muita eficácia e com muito poder. Nós Te entregamos, Te devolvemos porque não nos pertence, Te oramos, abençoamos o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos falar nessa noite sobre Apocalipse, né? A gente sempre pergunta ao Senhor, Senhor, o que Tu queres falar conosco? E o Senhor nos deu retornando ao primeiro amor. Amém? Nós sempre precisamos retornar ao primeiro amor. Então você abra aí a sua Bíblia
Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 7, amém? Amém, igreja? Amém. Eu gosto da igreja interagindo. Amém. Vamos lá? Enquanto a Ju bota aqui. Que a Amadinha chegou em cima da hora, muito trânsito, sabe, gente? Nem passei para ela. Mas amém. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Como sempre, uma lição responsiva, amém? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Você lê comigo, tá? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Pai, diante da tua presença mais uma vez, é a tua palavra que está, que eu diminua, que tu cresça nesse lugar, que o teu doce Espírito Santo fale conosco, como nós já temos pedido. Nosso coração está aberto, não só a receber e a praticar a tua palavra. Nos ensina, nos incomoda e nos faça viver de novo, retornarmos como tem mandado nessa noite ao primeiro amor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, ficar à vontade. Então, nós vamos falar sobre a carta de Éfeso, né? Éfeso era uma das 7 igrejas de igreja da Ásia Menor, que hoje seria a Turquia, né? É bem conhecida essas cartas. E aí, lá no capítulo 2 e 3, vai descrever sobre essas cartas, tá? Então, o apóstolo Paulo passa 3 anos em Éfeso, né? Uma das cidades da Ásia Menor. Ele passa 3 anos lá, e nesses 3 anos, lá Paulo vive um grande avivamento. Lá era muita perseguição em Éfeso, né? Havia muita perseguição aos cristãos, era muita idolatria. Mas no meio disso tudo, houve um grande avivamento. Hoje Deus também tem nos prometido um grande avivamento, amém? Amém. E aí, no meio dessa idolatria, teve um grande avivamento. E aí Paulo começa um grande legado de implantação de outras igrejas circunvizinhas a Éfeso, né? E aí Paulo depois, em Éfeso, Paulo ficou lá em um tempo, porque Paulo era evangelista, era missionário, Paulo é uma benção, né? E ele ia pregando ao evangelho, então ele não ficava só naquele lugar, ele ia levar a palavra de Deus a todo lugar, né? Era um servo fiel do Senhor. E aí depois que Paulo vai, Paulo chama Timóteo para estar dirigindo lá essa igreja em Éfeso, durante um tempo. Timóteo foi um discípulo, entre aspas, né, um aprendiz, andava com o apóstolo Paulo, aprendendo a palavra de Deus, né, desde muito novo. E depois também João passa a assumir a direção dessa igreja, por um tempo, né. E agora João, exilado na ilha de Patmos, que a gente conhece também, então, pelo famoso apóstolo Paulo, que ficou lá recluso, né, ele estava exilado lá em Patmos, ou seja, ele estava fora do seu país, né, de origem. E aí ele recebe de Cristo uma grande revelação, que você vai encontrar lá depois, você lendo, recapitulando, lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, né? E aí ele recebe uma carta direcionada pelo Senhor, né? Porque o que acontece? Naquele tempo,
não se tinha zap, não se tinha nada. Então, a comunicação era através de cartas, né? Alguns devem ter passado pela carta, eu não, que sou muito jovem, entendeu? Até hoje eu gosto de escrever, gente. E aí, mas é um detalhe, a idade é só um detalhe. E aí, através da carta, o Senhor dá, que está descrita lá no primeiro capítulo de Apocalipse, fala sobre essa carta, sobre as cartas. Então, foram as cartas, 7 cartas, às 7 igrejas de Éfeso. As 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Como esse homem trabalhava para o Senhor, né? E ele foi mártir. Mas é isso aí, servir ao Senhor faz parte, né? E essa carta é uma carta de um pai zeloso. O Senhor é zeloso, amém? Um pai, quando ele corrige, quando ele ama, ele zela pelo filho. E assim é o Senhor. E ele fala com João e dá essa revelação tão importante que ela reflete até nos dias de hoje para nós, porque isso aqui é a nossa diretriz, amém? Foi revelada pelo Senhor e a gente se baseia por ela. Ela é a nossa bússola. E essa carta de um pai zeloso, ela dá a direção em que seus filhos estão caminhando, ou seja, uma exortação, né, para que a rota seja corrigida, o caminho seja refeito e o alvo seja alcançado, né, porque o nosso alvo é ganhar almas ao Senhor e um dia encontrar com Ele no céu, amém? E se é de um pai para filho essa carta, naquela época, então é para nós também no dia de hoje, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada amanhecer, amém? Amém. Lá no versículo 1 do capítulo 2, Ju, por favor. Isso. 2:1. Aí fala: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Tem coisas que estão, a Bíblia que está escrito castiçais. Só lá, está no 1, por favor. Então, aqui, o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Representado por Cristo, amém? Cristo que sonda e conhece todas as coisas do coração. Ali o cedro na mão direita. Ali fala sobre o cedro na mão direita, que é a força e a onipotência do Senhor. E os 7 candeeiros, que é Cristo revelando aos líderes, ou seja, aos pastores da igreja. Amém? Só para que a gente entenda, porque tem versículo que a tradução é diferente, né? E Éfeso era, como eu falei, uma cidade muito idólatra, né? Cheia de idolatria e de perseguições. Era terrível aquela cidade, né? E aí, mesmo nesse meio de perseguições, de idolatria, o engraçado é que, mesmo sendo advertida, a igreja de Éfeso, ela crescia abundantemente. Era uma igreja em prosperidade de Deus, né? Que essa é a maior prosperidade. No versículo 2 e 3... conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. O 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e ela não esmorecia. Aí o Senhor fala para Éfeso: eu conheço as tuas obras, né? Por que ele fala isso? Porque ele reconhece que ele conhece a obra, ele conhece as nossas obras, amém? Ele conhece o que a gente faz. Então o Senhor fala: conheça as tuas obras, né? Uma igreja que trabalha, uma igreja que tem suas programações, que tem os seus estudos, que presta o seu culto, que traz a sua palavra. E o que é a obra? A obra é o que o Senhor nos dá para fazer. Ele conhece qual é a intenção do nosso coração, de como estamos agindo, quem estamos nos tornando com aquilo que o Senhor nos entregou para fazer. Porque não é só fazer. Qual é o propósito que eu faço aquilo que o Senhor me entrega? De que forma eu faço? Com amor, com afinco, com alegria?
Amém? A igreja de Éfeso suportava as perseguições, como está escrito ali. O sofrimento, porque naquele tempo haviam muitas perseguições contra os cristãos. Muitos cristãos, eles eram queimados. E mesmo assim, a igreja permanecia fiel. Ela era uma igreja firme na palavra de Deus, né? E o Senhor, Ele reconhece isso também. Ele fala ali, porque ela era uma igreja em que ela conhecia a palavra, que ela se dedicava para a palavra. Ela não pregava o evangelho somente aos seus membros, no agrado dos seus membros, porque a gente sabe que isso acontece, né? Vamos dar uma palavra de acordo e eu interpreto a palavra de acordo com a minha necessidade. Não. Eles trabalhavam com a palavra e agiam com a verdade. E não permitia falsos ensinamentos. Interessante, né? Não permitia falsos ensinamentos. E para a gente saber que não há falsos ensinamentos no nosso meio, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender, saber a palavra de Deus. Para quando a gente escutar, por exemplo, hoje tem muita coisa na internet. Eu acompanho, meus dias são assim, de louvores e palavras, né? É muito difícil ver alguma coisa secular, não vejo. E aí, mas você, aqui, eu fui muito confrontada com essa palavra que o Senhor trouxe nessa noite. Se regressa ao primeiro amor, às primeiras obras. Por quê? Porque a gente, para saber a palavra, a gente tem que conhecer a palavra. Não é verdade? Porque se a gente escuta qualquer coisa, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, eu conhecendo a palavra, eu não vou por vã filosofia nem vã doutrina. Amém? Não vou por um falso ensinamento. Então, porque o falso ensinamento, o que ele faz? Ele é bom para a carne, né? Porque normalmente ele vai de acordo com aquela diretriz. Só que eles ceifam as ovelhas do Senhor. E eles implantam os lobos, ou seja, eles corrompem o verdadeiro evangelho. Então, é o joio no meio do trigo, né? Parece, mas não é. Versículo 6, por favor, Ju. Dois, 6. Faz parte, é ao vivo. Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Olha isso, olha o que o Senhor fala. Os nicolaítas eles diziam-se também conhecedores da palavra, né? Mas era uma seita. A gente sabe que tem diferença, né? Muitos dizem que é uma igreja, mas muitas vezes é uma seita. A igreja tem que ir por esse norte aqui, norte da palavra de Deus, né? E Nicolaítas é uma seita, ela foi fundada por Nicolau, por isso que tinha esse nome. E eram conhecidos como o povo do pode tudo, do nada a ver, né? Ou palavra vinda do inferno. Nada a ver, tudo bem. Templos que recebem as pessoas e que se adequam ao seu entendimento e satisfação da carne, onde tudo se torna normal. Isso te lembra alguma coisa hoje, no dia de hoje? Muita coisa, né? Infelizmente. Parece tudo atual, não é? Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. A palavra do Senhor se renova a cada amanhecer, amém. E quando o Senhor fala lá que volte ao primeiro amor, que nós não podemos abandonar o amor, ou esfriar, pode ser um esfriamento, às vezes não está de tudo, pode ser um esfriamento, né? E aí, o que pode contribuir, né, para o abandono do primeiro amor e das primeiras obras? As perseguições de alguém ou por alguém, por alguma coisa, os maus testemunhos. Hoje, então, né, gente, a gente tem que se cuidar, né? Por isso que o Senhor falou lá, cuidado, fica de pé para que não caia, não é? E aí a falta de perdão, né? A falta de perdão, o Senhor toda hora fala conosco. Por quê? Não é só perdoar. Eu perdoei, um belo dia me incomodei. Posso lembrar, mas me incomodar ainda tem alguma coisa. Se o Senhor está falando, é porque a gente ainda precisa orar. Amém? Porque perdoar tem que ser perdoado. O mundanismo que invade as igrejas e rouba as verdades estabelecidas no coração. Porque aí, se eu estou no mundo, participando do que é do mundo,
meu espírito enfraquece e a minha carne, ela fica mais forte. Né? Isso também contribui para o abandono do primeiro amor. O cansaço pela busca excessiva de prazeres que saciam a carne e enfraquece o espírito. O esfriamento espiritual pela falta de tempo e busca. Muitas vezes a gente está tão atarefado, tão ocupado, com tantas coisas para fazer, que nos falta tempo, né? E esse esfriamento, ele é perigoso. Por quê? Ele não vem belo dia, esfriei. Não. Ele vem aos poucos, ele acontece aos poucos, muitas vezes até em forma de um cansaço, de um trabalho muito excessivo, para suprir as necessidades do dia a dia, faz parte. O que a gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus, sempre que nos direcione, nos capacite, nos alerte, para tudo ter um equilíbrio, amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo, no capítulo 16, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Você pode repetir comigo? Todos os vossos atos sejam feitos com amor, porque o Senhor nos alerta. Ele alerta na sua palavra que nós precisamos fazer tudo com amor, amém? É fácil fazer tudo com amor? Não é fácil, gente, não é fácil amar, porque amar faz parte de tudo. Mas a gente precisa, porque é um sentimento tão nobre e tão lindo e nos ajuda tanto, né? E o apóstolo Paulo, aí, em 1 Coríntios, ele nos alerta, mais uma vez, que precisamos fazer todas as coisas por amor e com amor, porque tudo é para a glória do Senhor, e sem amor não há validade em nossos atos, é tudo vão. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou ler só primeira parte, tá? O que o Senhor está nos alertando, nos chamando a atenção? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem é a igreja? Somos nós. Amém? Versículo 5, na parte A. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso é uma ordem. O Senhor está dando uma ordem para lembrar. Então, lembrar é o quê? Trazer a memória, amém? Arrepender. O arrependimento é uma decisão. Reconhecer e decidir mudar, amém? E a prática é o quê? Atitudes que vão gerar mudança. Então, eu lembro, trago a memória, eu reconheço. Eu já não estou mais como antes. Então, eu preciso. Se o Senhor está me alertando, é porque tem algo. O Senhor não fala nada sem precisarmos, amém? E aí eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo, eu tomo uma decisão. Porque se eu lembro, eu me arrependo e eu não pratico, e aí eu vou praticar. Porque com a prática, o Senhor, com a sua misericórdia, o seu amor e o seu poder, ele vai gerar uma mudança. Amém? Ainda aí, vamos ler a parte B aqui. E se não, ele faz uma advertência e dá uma ordem. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não, aí já é a consequência. Ele dá uma ordem, igual a gente faz para o filho, né? Dá uma ordem. Senão, vem o castigo. Por que vem o castigo? Por que vem a consequência? Por amor. Porque, eu sempre falo isso, meu filho. O pai e a mãe que ama, corrige. Ou seja, o tutor, né? O avô, o tutor, corrige. Corrige com amor. Porque corrigindo com amor, isso vai deixar um legado de experiência e vai mudar uma rota. Não é isso? Porque se eu não corrijo, se eu não paro um tempo para corrigir e nem sou corrigida, eu continuo da forma que está. Amém? A gente continua caminhando da forma que está. Então, a gente caminhada, o evangelho com o Senhor é diário. A gente vai caminhando. Enquanto o Senhor percebe alguma rota desviada, o que ele faz? A ovelha ouve a voz desse pastor, conhece. O Senhor traz de volta para o aprisco. Amém?
E aí ele fala sobre a consequência da falta de arrependimento ou da desobediência, né? Ele fala, se não houver arrependimento, tirarei o candelabro ou o candeeiro. O candeeiro e o candelabro é o quê? É o que dá o quê? O que o candelabro e o candeeiro faz? Ele dá a luz, amém? Ele dá o quê? A luz. Então, sem luz tem o quê? Treva e escuridão, amém. E Jesus, quem é a nossa luz? Jesus é a nossa luz. Precisamos ter a presença dele diária. E isso se dá quando nos arrependemos, amém? Todo dia a gente se arrepende e o Senhor sempre torna para nós com a sua misericórdia, né? Então, o que nos traz a reflexão dessa palavra, né? Muitas vezes a gente pode ser um cristão dentro da igreja, né? E a gente vem ao culto, porque hoje tem tantas igrejas, a gente pode escolher a cor da parede, igreja preta, igreja, church, qualquer igreja, que eu me assemelhe melhor. E aí eu posso ir nessa igreja, e pode ter um louvor lindo e maravilhoso, muitos cantores, um bom lugar, eu louvo, eu canto, eu oro, recebo uma oração e eu vou para casa. Mas é isso só que o Senhor quer de nós? O Senhor procura e busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, amém. Então a gente tem que ter cuidado com uma palavra chamada morno, né? Porque está morno é o quente esfriando, então é perigoso, amém? Não vivemos de encontros, mas o que a gente vive? De transformação de vida, da palavra verdadeira que confronta o pecado. Se você for a algum lugar que massageie o seu ego, eu te aconselho a não ir mais, porque a palavra do Senhor, ela confronta o tempo todo o pecado, amém? Porque nós somos pecadores, mas o Senhor, pela sua misericórdia, na cruz do Calvário, verteu o seu sangue para nos purificar, amém? Então, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, ele transforma a vida, ele confronta o pecado. E ela cura. A palavra de Deus também cura. O evangelho verdadeiro, através do arrependimento, nos liberta e nos garante salvação, amém? Então, por isso, nessa noite, o Senhor nos alerta. Ele nos alerta. Ele fala para nós nessa noite, eu até reconheço as tuas obras. Eu reconheço que você elabora. Eu reconheço que você faz. Mas o primeiro amor, o primeiro lugar, aquele que queimava daquela forma, já não é mais o mesmo. Eu sei que você me ama, o Senhor reconhece. Eu sei que você me ama, eu sei que você me quer. Mas eu já não sou mais o centro da sua vida. Eu não tenho sido mais a sua prioridade. O tempo comigo não tem sido mais o mesmo. Nessa noite o Senhor fala para nós, o tempo comigo não tem sido mais o mesmo. E aí quando o Senhor falou isso para mim, eu falei, Senhor, tu me perdoa. Porque realmente tem sido muito corrida a vida, não tem? E aí o Senhor nos exortou. E eu fui tão confrontada, eu falei, que palavra poderosa. Cada vez que eu escrevi isso aqui, o Senhor falava comigo em cada linha. Para um pouquinho. Retorna. Por que o Senhor fala isso para a gente? Porque o primeiro amor, ele é puro. Quando você está no primeiro amor, quando a gente conhece alguém no primeiro amor, ela tem uma referência, não tem? Você olha ali, é uma animação, e ele fala de Jesus, e vai na rua falando. E aí você fala o quê? O que a gente fala? Ih, meu Deus, isso aí está no primeiro amor, né? Ai, eu vou trabalhar, e eu fico. Não é assim? Quando a mãe engravida, uma mãe que quer muito engravidar, onde ela passa o conhecimento, ai, estou grávida. Ai, estou grávida, com toda a alegria do mundo, compartilha com todo mundo, não é? Assim é o evangelho. Por isso que o Senhor nos chama, retorne ao primeiro amor e às primeiras obras, com amor, com alegria, com intensidade, amém? Você está entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite, amém? Lá no versículo 7,
ele também fala conosco na parte B, né? Ele nos diz assim, sobre também uma consequência, que se houver arrependimento e retorno, também haverá consequência. O Senhor nos dará o quê? Paz e vida eterna. Ao vencedor, vencedor é aquele o quê? Se eu estou numa corrida e eu paro no meio do caminho, eu sou vencedor? Mas se eu prossigo, chego lá, eu venci, amém? Então, vencedor é para aquele que fica até o final. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, também há uma consequência para a obediência. Qual é a consequência? O Senhor nos dará paz e vida eterna. Amém? Então, queridos, muitas vezes você pode falar assim, ai, meu Deus, eu estou regressando em tantas coisas. De repente você fala assim, igual a mim. Meu Deus, estou regressando em tantas coisas, ao caminho, ao trabalho, à minha função, tantas coisas. Né? Mas o Senhor fala nessa noite que regressar não é retroceder. Regressar é progredir. Porque se o Senhor alerta, se alguém nos alerta e eu regresso e acerto, o alvo vai estar mais certo, não vai? Então eu vou progredir, ainda que você não veja com esses olhos, mas de dentro para fora, a progressão do Senhor não é tardia, amém? Então servir ao Senhor é uma decisão diária. Você pode falar comigo? Servir ao Senhor é uma decisão diária. Quem decide nessa noite mais uma vez? Amém? Você pode ficar em pé? Esse louvor foi ensaiado no domingo. Eu falei isso para minha mãe, é o louvor da pregação. Esse louvor, saudade, pastor, gostou muito desse louvor, né? Então a gente vai... O senhor pode cantar, pastor Gabriel? Vou chamar o pastor Gabriel. Foi enviado para cá, né, para nos ajudar no louvor. E esse louvor... Você vai ensinar o de rendição, nós vamos essa noite declarar, amém? Como reconhecimento de um pedido e uma oração, nesse louvor. Ele faz menção a uma declaração entre pai e filho, ou seja, entre nós e Deus. E quando começa esse louvor, Ju, bota mais um pouquinho à frente esse louvor. Ó, essa aí, de quando ouvi a sua voz me chamar. Ele fala, olha, tudo era simples, sem formalidade. Ai, que saudade, ele já começa assim. De quando eu ouvi a sua voz me chamando ao entardecer. Sabe o que eu lembrei? De Adão e Eva lá no paraíso. Quando passeava e Adão conversava com Deus na pureza. Não é verdade? E aí eu falei, que coisa mais linda. Então hoje o Senhor também nos chama a regresso do primeiro amor e das primeiras horas para encontrar com Ele novamente. Amém? Declare ao Senhor esse louvor. Faça dele uma oração nessa noite, reconhecendo ao Senhor. Gente, o pastor Gabriel desmontou porque ele não sabia que ele ia louvar, faz parte, é ao vivo. Mas é assim mesmo, né? O certo tem que estar preparado. É o teste. Amém. Vem a assistente Juliana. Glória a Deus. Ah, que saudade da tua presença, de quando eu ouvi a tua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples, sem formalidades. O mais importante
importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Tudo era simples, de formalidades. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei, só tu és a palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho.
Amém. A coisa melhor que ser chamado de filho de Deus é o que nós somos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Amém, pastor. Amém, queridos. Glória a Deus. É tudo improvisado, irmãos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse culto. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez te agradecendo, ó Pai, porque chegamos aqui, sentimos a Tua presença, ouvimos a Tua voz e agora estamos indo aos nossos lares, ó Pai, e que Tu possa continuar nos transmitindo a Tua paz, nos dando uma boa noite de sono, ó Pai, e que amanhã tenhamos mais um dia, ó Pai, que o Senhor possa nos conceder para estarmos mais uma vez louvando, bendizendo, engrandecendo o Teu nome, ó Pai. Muito obrigado. Traga-nos de volta, ó Pai, ao próximo culto e com alegria de coração nós queremos estar aqui, ó Pai, para Te oferecer o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração. Muito obrigado por tudo, esteja conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e com ela permaneça para sempre. Todos digam amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos.